Voltamos a apresentar Programa Consciência Livre, com Magda Carvalho. Estamos de volta com o nosso Rádio Consciência Livre. Oferecimento, restaurante Grife Gourmet, deliciosa comida caseira a peso, na praça de alimentação do Shopping JL e no CAEC, na Cognópolis. Na Academia Bioatividade, menos é mais. Adquirindo qualquer plano, você ganha o mesmo período de graça. É muito simples, parcelas a partir de R$ 33 mensais. Estou conversando hoje, recebemos no nosso Rádio Consciência Livre, o professor João Ricardo Schneider. Ele fala sobre a história do parapsiquismo, mas ele tem uma introdução sobre a vida particular dele, quanto isso influenciou também na construção da sua personalidade. E essa busca constante para poder nos entendermos por meio de uma ótica que é diferente, a ótica da conscienciologia e projeciologia. O professor João Ricardo estudou a história do parapsiquismo, né? E essa é uma pergunta que nós queremos fazer. Essa importância foi dita um pouco no bloco anterior. Mas ao longo desse estudo, o que nós encontramos que aumenta ainda mais essa importância? É importante a gente estar refletindo a respeito disso, porque a principal ferramenta de pesquisa da conscienciologia é o desenvolvimento do parapsiquismo. É a principal metodologia de investigação da conscienciologia. Então, na medida que a gente amplia as nossas percepções, a gente muda a nossa personalidade. E essas mudanças de personalidade, elas ocorreram com sensitivos ao longo da história inteira. Então, o que é que faz um sensitivo? Como ele se comporta em meio social? Quais são as implicações de ser um sensitivo em meio a uma sociedade? Então, existem diversas perguntas que são importantes para a gente entender melhor o parapsiquismo. E a história como ferramenta para o parapsiquismo. É interessante, mas é preciso fazer algumas observações. Porque existem pesquisadores, existem cientistas, acadêmicos, que eles são mais reticentes com relação ao estudo da história. Eles falam, a história, poxa, você não vai poder mudar o passado, então estudar a história para quê? E é uma observação muito importante para que a gente balize o nosso estudo nessa área. Pelo seguinte, estudar a história de uma maneira a matar nossa curiosidade é desnecessário. Até certo ponto, perda de tempo. Não vale a pena a gente estudar a história para preencher curiosidade pessoal. Então, mas se a gente aplicar esse estudo da história para entender melhor nós próprios, entender melhor a sociedade e a história da civilização, ajuda muito. Pelo seguinte, o que eu estava explicando no bloco anterior, com relação aos sistemas complexos. A sociedade como um todo é um sistema altamente complexo. Não se tem como inserir informações sobre a sociedade numa equação e extrair respostas. Então, para se entender melhor como funciona uma sociedade e extrair conhecimento disso e fazer previsões para o futuro com relação a essa sociedade, você precisa analisar ela ao longo dos séculos sucessivos para extrair padrões de comportamento. Então, na medida que você estuda essa sociedade e entende padrões de comportamento, você consegue, por exemplo, olhar o Império Romano, que caiu há 1.600, 1.700 anos atrás, olhar os Estados Unidos em crise agora e fazer um paralelo interessantíssimo com relação aos dois. E essa presença do parapsiquismo nessas diferentes realidades, nessas diferentes etapas da nossa construção de mundo? O parapsiquismo, podemos até pegar como exemplo a Grécia Antiga, por exemplo. Os principais filósofos da Grécia Antiga foram sensitivos. Se você for pegar, por exemplo, Pitágoras, ele formou uma escola de parapsiquismo na Magna Grécia, que é hoje a Itália. Ele formou uma escola. E a base da filosofia, a base filosófica dele, foi constituída em cima do conhecimento que ele adquiriu através do próprio parapsiquismo dele e do que ele discutiu e gerou de conhecimento na troca com outros sensitivos. Outro filósofo grego que foi um sensitivo foi Sócrates. Sócrates, ele tinha aquela entidade, aquela consciência extrafísica que andava com ele, que ele chamava de Dêmon, que era um gênio, que ele dizia, é um gênio que me acompanha e ele me orienta, se eu devo falar ou não, se eu devo agir ou não, se eu devo me posicionar ou não, se eu devo fazer uma observação específica para aquela pessoa ou não. Então, toda a filosofia socrática, que era aquele debate com as outras personalidades, que a gente chama de maiêutica, ela foi construída com o auxílio de uma consciência extrafísica, que o Sócrates chamava de Dêmon, ou o gênio tutelar dele. Se for ver ao longo da história, diversos dos principais pensadores humanos foram sensitivos.
Por quê? Porque na medida em que você expande a tua percepção, que você entra em contato com outras realidades, isso não é algo para que o pessoal que está ouvindo em casa acredite. Isso é importante que as pessoas desenvolvam as próprias habilidades para terem contato com outras realidades, com realidades extrafísicas. Existem técnicas simples, mas que a pessoa precisa perseverar para desenvolver o parapsiquismo. E a partir desse momento, ela vai ter contato com outras realidades e vai se tornar mais autônoma. Ela vai independer mais do parecer dos outros para chegar a opiniões pessoais. Então, o parapsiquismo, isso é histórico, isso pode se ver ao longo dos séculos. Ele forma personalidades autônomas, que pensam por elas mesmas. Por quê? Quanto mais parapsiquismo, mais informação a pessoa absorve. Agora, essa presença do parapsiquismo ao longo da história, ela foi sufocada por várias ações. Sim. Né? Então, nós perdemos esse contato e até fica um pouco difícil hoje retomar esse fio da meada, por nós não termos... são poucas hoje as nossas possibilidades, eu diria que a Conscienciologia e a Projeciologia vem avançando nisso, para trazer esta retomada do que nós já tínhamos há 3, 4 séculos, há milênios, vamos dizer assim. Há milênios. Como retomar esse fio da meada? Isso é muito importante. É muito importante e é uma das principais vertentes de pesquisa dentro dessa área. Pelo seguinte, como eu estava dizendo agora há pouco, quanto mais percepção você tem, mais informação você tem. E na nossa sociedade atual, como em qualquer outra sociedade pretérita, informação é poder. Quem detém a informação detém o poder. Então, por exemplo, o sacerdócio egípcio, isso há 5.000 anos, era a instituição mais poderosa da sociedade. Por quê? Porque eles eram os únicos que compreendiam o mecanismo das cheias do rio Nilo. Então, o pessoal queria sobreviver, precisava se alimentar, queria comer. Na hora que eles iam plantar, eles iam para os sacerdotes e falavam, quando é que vai ser a cheia do Nilo? E eles falavam, a cheia do Nilo vai ser em tal data. Então, informação sempre foi sinônimo de poder. Então, na medida em que os sensitivos começavam a se tornar figuras de destaque na sua sociedade... E com autonomia, né? Com autonomia, eles começaram a adquirir, de certa forma, um poder de influência. Uma habilidade para influenciar as outras pessoas. E isso, quem detém o poder temporal, vamos chamar assim, que são os reis, os líderes políticos, os líderes religiosos, eles não se sentem confortáveis em ter alguma outra pessoa que está em paralelo, que ela está à margem da estrutura de poder constituída, e ela tem mais informação que eles. Então, isso é histórico. Por exemplo, na Mesopotâmia, isso há 5.000 anos atrás, os sacerdotes, eles criaram uma lei que vigorou por séculos entre aqueles povos, que dizia que se uma pessoa não fosse da casta oficial dos sacerdotes, ela não podia desenvolver nenhuma atividade parapsíquica. Então, esses mecanismos de controle sempre foram para controlar o poder. Exatamente, e consequentemente a sociedade, né? A sociedade. A sociedade que hoje tem essa possibilidade de se entender, de buscar mais informações, porque estão as obras, as pesquisas e a proposta da Rádio Consciência Livre oferecer para você essa informação que te dá autonomia. A programação da Rádio Consciência Livre volta em instantes e trazendo mais um bate-papo, nossa terceira etapa do bate-papo com o professor João Ricardo Schneider. Estamos apresentando Programa Consciência Livre, com Magda Carvalho.